Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, verso 10. Quero destacar esse texto para aquilo que nós vamos comentar com vocês nesta noite de quinta-feira. Agradecido a Deus por esta chuva maravilhosa. Ninguém reclama, por favor, da chuva. Tá bom? Ninguém reclama, não. Dá glória a Deus, porque é bênção, né? 9 e 10. Os que acharam, digam glória a Deus. Está dizendo assim a minha tradução: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Eu vou, esta noite, comentar com vocês sobre algumas características de um cristão temente a Deus. Aquele que teme ao Senhor, que teme a Deus, ele tem algumas características. São muitas, eu vou me ater pelo menos a 5 delas esta noite, para nós trazermos este pensamento dentro desse tempo que o Senhor tem nos dado. Primeiramente, vamos definir temer. Vamos lá. Vocês podem acompanhar pelo telão, se quiserem. Está aí no telão. Definição de temer: sentir temor, recear, ter receio por, preocupar-se, dedicar profundo respeito ou obediência. É o que vamos tratar esta noite. Dedicar profundo respeito ou obediência. O cristão que teme ao Senhor não tem medo. Tá? Nós não podemos confundir essa questão de achar assim: eu temo a Deus, eu tenho medo de Deus. Não é isso. Ter medo é uma coisa, temer é outra coisa. No finalzinho aí da definição, eu vou definir novamente temor a Deus, é dedicar profundo respeito e obediência. Então, é diferente de ter medo, porque muita gente confunde ter medo. Eu tenho medo de... Não tenho medo de Deus. Eu temo a Deus, tá bom? Eu temo ao Senhor. O cristão, então, que teme ao Senhor, ele não tem medo, antes respeita, né? E podemos até completar, e obedece, é o que vem aí, ó. Obedece a sua palavra, reverencia o seu nome e adora-o em espírito e em verdade. Quando eu entro por este caminho da obediência, da reverência e da verdadeira adoração, eu estou, então, temendo ao Senhor também. Aí mais uma definição de temor a Deus. Temer a Deus é reconhecer que existe um Deus único, verdadeiro, Criador e Senhor. É ter consciência de que na nossa vida, tudo quanto existe depende daquele que vive e reina para sempre. Isso é temer a Deus. Eu reverencio, eu respeito, eu reconheço que a minha vida depende inteiramente de Deus. Que Ele, sem Ele, nada sou. Lá no Evangelho de João 15, verso 5, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, este reconhecimento de Deus, eu estou reconhecendo e entro para o caminho da obediência ao Senhor, eu estou, então, temendo a Deus. Eu tenho consciência disso. Este é um grande mal hoje. Nós estamos vivendo um período em que, por mais difícil que esteja a situação, os homens aí fora
não reconhecem Deus. Eles atribuem, às vezes, as vitórias que têm, as conquistas que têm, a tantas outras coisas, menos a Deus. Não reconhecem e não querem reconhecer de que Deus está no comando de tudo, que Deus está à frente de tudo. Isso foi um problema para Nabucodonosor. Quando ele olhou para a Babilônia, coisa linda, magnífica, construída, e ele se encheu de soberba, dizendo: aí está a obra que eu construí. E vocês sabem qual foi, né, o veredito de Deus para ele. Foi pastar entre os animais, tomar o sereno, para entender de que, se somos o que somos, é porque Deus assim o quer. Porque Deus o quer. Então, eu preciso reconhecer isso. Cada um de nós precisamos reconhecer isso. E reconhecer isso é mostrar temor a Deus. O temor a Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo fazer o que é certo. Temer a Deus é uma atitude sábia que todo ser humano precisa ter. Temer a Deus. Nós já vimos, e não vou citar aqui a história porque o tempo não nos permite entrarmos nisso, mas quantas pessoas que vocês já ouviram, já leram, já assistiram, dentro de um contexto da nossa história, que afrontou a Deus, não reconhecendo Deus nas suas conquistas e em tantas outras coisas. E qual foi o fim dessas pessoas? Então, eu quero esta noite conversar sobre isso com vocês, analisando esses textos da Bíblia Sagrada. Os textos estão lá, alguns eu vou citar aqui, vou ler, outro, se você quiser, anote para ler em casa. Salmo 111, verso 10 está lá, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, o sábio diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. 2 pontos. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Está dizendo o sábio. Isto é essencial para o ser humano. O que é essencial? Temer a Deus. O que é essencial? Obedecer os mandamentos, os princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. Quando nós fazemos isto, nós estamos temendo a Deus. E aí, eu volto na definição dizendo que o temor ao Senhor é um princípio da sabedoria. Aquele que é sábio, ele teme a Deus. Ele teme ao Senhor, ele reconhece o Senhor. A pessoa que teme ao Senhor, continua, irmão Christian, eu coloquei algumas coisas lá. A pessoa que teme ao Senhor, primeiro, reconhece a soberania do Senhor. Deus é soberano. E é o único soberano que existe. Não existe nenhum outro ser, nem na terra, nem nos céus, que seja soberano. Só Deus é. Este atributo da soberania, ele pertence a Deus. Deus é soberano. Ponto final. E eu e você, nós, como igreja, precisamos reconhecer isso. Deus é soberano. Ele opera, ninguém pode impedir. Ele determina, e ninguém pode invalidar aquilo que ele determina. Lá em Isaías 14,
não me falha a memória, o 27 diz que as suas mãos estendidas está. Quem a fará voltar atrás? Não há quem. Por quê? Porque Deus é soberano. Então, quando Deus quer, Ele quer, e eu não posso atrapalhar. Exemplo, Deus quis Davi como rei sobre Israel. Não importa se Davi era um menino que estava pastoreando poucas ovelhas de seu pai. Deus o quis para ser rei sobre Israel. E isso aconteceu, porque é soberania de Deus. Jesus vai voltar. Amém? Ninguém muda isso, porque isso está incluído em um ato soberano de Deus. Jesus vai voltar, independente de eu ou você crer ou não. Ele vai voltar. Porque isso está incluso neste ato soberano de Deus. Deus firmou isto na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele virá para buscar a sua igreja. Nada muda isso. Entendeu? Então eu e você precisamos reconhecer a soberania de Deus e atribuir o que somos a Ele. Lá no Salmo 114, se não me fala a memória, verso 3, o salmista diz assim, ó, Senhor, Tu conheces a minha estrutura. Lembra-te que somos pó. Nada somos. Sem Deus, meu irmão, minha irmã, não somos nada. O que eu faço, pastor? Reconheça a Deus na sua vida. Reconheça a Deus na sua casa. Reconheça a Deus na sua família. Reconheça a Deus nas suas conquistas. Atribua a Deus as suas conquistas. Porque é assim que você vai conquistar cada dia mais. Reconhecendo a soberania de Deus. Segundo, a pessoa que teme ao Senhor aparta-se do mal. O cristão temente a Deus, ele não ama o mal. Ele não quer se ver envolvido com o mal. Antes, ele aparta-se do mal. Ele sai disto. Porque sabe que não foi chamado para isso. O cristão temente a Deus, ele busca o bem. Ele busca o bem. É pacífico. É pacífico. Falamos sobre isso alguns cultos atrás. Ele busca o bem para si. O cristão temente a Deus, ele promove a paz. O cristão temente a Deus tem sabedoria. Sabe entrar, sabe sair, sabe ouvir, sabe falar, sabe assentar, sabe levantar, sabe se conduzir. O cristão temente a Deus tem sabedoria. Sabe onde entra, sabe quando sai, sabe ouvir, sabe falar. Ele tem sabedoria. Sabe aconselhar quando se faz necessário. O cristão temente a Deus tem alegria e vida. Porque teme ao Senhor e vive os seus princípios. E não há uma forma melhor de se viver nesta terra do que obedecendo os princípios que Deus estabeleceu para nós. Não há um meio melhor. O cristão temente a Deus, ele submete-se à orientação e à vontade do Senhor. Não é um cristão, não é um crente que toma as suas decisões de qualquer jeito, não vai falar com o Senhor, não se ajoelha, ou não sei a forma como você ora, para pedir orientação a Deus. Não, tudo quanto ele vai fazer, ele submete-se à vontade do Senhor, para saber se Deus está naquilo que ele deseja fazer, para saber se é isto que Deus quer para a vida dele. Então submete-se à vontade, à orientação do Senhor. Posso, não posso.
o que devo fazer, o que não devo fazer. Hoje nós somos muito, né, nós tomamos decisões assim, né? Nós tomamos muitas decisões. E muitos de nós só nos recorremos a Deus se não der certo. Deu errado a decisão que tomamos, aí vai vir a consequência. Aí nós corremos para Deus. Aí nós vamos orar, aí nós vamos jejuar, aí nós vamos consagrar, aí nós vamos fazer campanha de oração. Mas o certo de tudo isso é nós nos orientarmos antes. Senhor, posso, não posso, vou, não vou, faço, não faço. Então o crente temente a Deus, ele submete-se à orientação e à vontade do Senhor para com a sua vida. Provérbios 10 e 27 diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O temor do Senhor aumenta os dias. Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para nos preservar dos laços da morte. O temor ao Senhor. Provérbios 15, 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Tem muita gente que quer ser honrado, mas não tem humildade, não tem como. E há um princípio estabelecido pela Bíblia. Quem não sabe obedecer, não sabe honrar. Isso é muito evidente. A pessoa que não é obediente, não espere honra dela, porque não vai ter. Quem não obedece, não honra. Não sabe honrar. E o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante disso, da honra, vai a humildade. Então, muitas pessoas querem subir degraus na sua vida e alcançar posições, mas não tem a humildade. Não tem a humildade. E a gente tem que orar muito. Porque se pessoas assim chegarem num patamar maior, coitado daqueles que estiverem abaixo. Serão pisados, pisoteados por esta pessoa. Porque não tem a humildade. Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Agora, o crente temente ao Senhor, o cristão temente a Deus, você vai encontrar tudo isso aí que eu falei na vida dele. E mais algumas coisas que eu vou citar para você aqui esta noite, você vai encontrar na vida daqueles que temem a Deus. Veja lá, pelo menos 5 características aí a mais. O cristão que teme a Deus, ele é piedoso, eu vou citar aqui textos, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é generoso e ele é firmado no Senhor. Essas são algumas das características, entre tantas, que você vai encontrar em quem é temente a Deus. A primeira é lá. O crente ou cristão temente a Deus, ele é piedoso. Seus atos de piedade revela que ele é. Considera o seu semelhante e compadece-se dele. Tem piedade. Isto é ser temente a Deus. É ter piedade na vida. É saber considerar os demais. Paulo nos dá uma lição dizendo que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu nunca posso me colocar
na posição de que sou superior a este ou aquele. Primeiro, porque o reino de Deus não é uma disputa. O reino de Deus não é uma disputa. Eu não estou aqui para disputar se ensino melhor, se prego melhor, se canta melhor, se toca melhor, se faz o que faz melhor. Nós estamos aqui para isso. O reino de Deus não é disputa. Já ensinei a vocês aqui que nenhum de nós vamos chegar no céu primeiro. No céu, todos nós vamos chegar juntos. Então não adianta querer achar, não, irmão. Vamos ser temente a Deus. Vamos ser temente a Deus. E considerar os outros, o nosso semelhante. Compadecer-se de quem nós precisamos compadecer. Mas nunca se coloque numa posição de achar que eu sou melhor, porque não somos. Não somos. E quando nós nos colocamos nessa posição, aí nós revelamos que nada somos mesmo. Então nós não precisamos disso. Eu sei que é um tempo difícil, porque essa questão de disputa entrou no meio evangélico. Entrou no meio evangélico. Então virou um negócio fora do normal. Né? Entrou, você vai para um congresso, quer saber quem prega melhor. Você quer saber quem canta melhor. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Devemos exercer a piedade. E deixar que isto revele, na verdade, o que somos. O que somos. E não nos considerarmos maior. Então, às vezes as pessoas, ao olhar, eu falei isso com vocês no culto passado, a gente olha, isso é do ser humano. A gente olha para uma pessoa e em nós a gente já faz um pré-julgamento da pessoa. Nunca conversamos com a pessoa, nunca convivemos um momento com a pessoa, mas a gente olha e já faz um pré-julgamento daquela pessoa. Essa aí não serve para mim. O meu grupo não serve. Não, irmão. Por favor. Não fomos chamados para isso. Já pensou se Jesus fosse assim? Jesus chamou um que o traiu. Jesus chamou entre os 12 um que o negou. Jesus foi jantar na casa de um que eles tinham raiva dele, ódio dele, porque trabalhava na alfândega, na cobrança de impostos, e extorquia. Mas Jesus foi lá. Jesus falou com uma mulher que já estava no 6º relacionamento. No 6º relacionamento. E Jesus foi lá, se assentou e falou com ela, e evangelizou ela, e ganhou ela para o reino de Deus. Então nós precisamos parar com esse negócio. E sermos temente a Deus e exercemos a piedade. Segundo, característica do cristão temente a Deus, ele é misericordioso. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. É compassivo e empresta ao necessitado. Não age para vangloriar-se ou para humilhar alguém. Veja bem, queridos, nós não somos, vou abrir aspas aqui, bobos, para querer ficar dando a pessoas que querem usufruir da nossa bondade. Não é isso aqui. Não é isso. É usar de misericórdia. Se eu sei
que necessita, e Deus me deu condições para ajudar, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. É isto que Jesus nos ensinou nos evangelhos. Agora, Jesus também ensinou que aquilo que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então eu não preciso me vangloriar. Porque nós vivemos até um tempo que a pessoa vai dar uma cesta básica e faz uma selfie tirando, faz uma selfie que está dando uma cesta básica. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos desses atos vangloriar-se daquilo que nós estamos fazendo, porque aí não tem valor nenhum. Porque você, ao dispor-se para ajudar alguém, a sua recompensa está no céu. Agora, se você quer receber aplauso aqui, se você quer que as pessoas olhem lá na sua rede social e ver você dando cesta básica e dando não sei o quê, você já está recebendo o seu bem aqui. Não vai receber nada no céu. Não vai receber nada lá. Então, seja misericordioso. Ajude quem precisa de ajuda. E deixa nas mãos de Deus. É melhor a fazer. Ninguém precisa saber. Eu não preciso pegar o microfone e falar para todo mundo, eu estou ajudando, eu estou fazendo. Não precisa. Faça. Use de misericórdia. Jesus, em Mateus 28, 23, 33, eu só coloquei ali para fazer uma alusão a isso, é a parábola do credor incompassivo. O seu senhor chamou o servo e perdoou tudo aquilo que ele devia. Ele devia ser preso, ele devia entregar os seus filhos, a sua esposa, mas o seu senhor perdoou a ele. E quando ele recebeu o perdão do seu senhor, você lê depois lá a parábola, ele saiu da presença do Senhor e encontrou alguém que lhe devia um dinheiro. E aí, ao invés de usar de misericórdia, como o seu Senhor tinha usado para ele, o que ele fez? Pegou aquele devedor e mandou prender. Está me entendendo? Alguém usou de misericórdia para com ele. E na hora que ele precisou usar de misericórdia, ele não usou. Aí os outros servos foram até o Senhor e disse: olha, o Senhor perdoou, mas ele encontrou alguém que lhe devia e mandou colocar na cadeia. Então perceba que tem pessoas que eles querem que a gente use de misericórdia para com eles. Mas quando chega o momento em que eles têm que usar de misericórdia para alguém, aí eles se abstêm e não querem usar de misericórdia. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Eu conheço muitas pessoas que na trajetória da vida foi muito ajudado. Foi ajudado por muitas pessoas. E quando chegou num patamar que ele tinha condições agora de ajudar essas pessoas, simplesmente tirou a mão e não quis ajudar. E não quer ajudar. Então a gente toma cuidado com isso. Há um ditado aí que diz assim que o mundo dá voltas, não é? A vida dá voltas. Hoje, possa ser que eu não precise de nada de você. Mas se amanhã eu precisar? Possa ser que hoje você não precisa de nada da minha ajuda. Nenhum de nós que estamos aqui. Mas se amanhã precisar? Se amanhã precisar? Hein? Então, hoje você, pastor, eu não preciso de ninguém. Amém. Glória a Deus. Mas amanhã pode acontecer de você precisar. E aí? Nunca usou de misericórdia? E aí vai querer misericórdia? É aquele tipo de cristão ou de crente que na hora de perdoar alguém, ele não libera perdão.
libera. Mas quando chega a vez dele, aí, né, é aquela choradeira. Porque aí quer o perdão de todo mundo. Então, cuidado, irmãos. Uma das características do temente a Deus é ser misericordioso. É usar de misericórdia para com todos. Para com todos. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então tomemos cuidado. Eu me lembro, muitos de vocês não sabem disso, porque é um assunto que aconteceu em questão ministerial. Há muitos anos atrás, na nossa convenção geral, foi feito uma vou colocar aqui uma lei, né? Uma norma, que o pastor que adulterasse, ele nunca mais poderia voltar a ser pastor. Nunca mais poderia voltar. E o pastor que bateu em cima desta tecla na convenção, bateu em cima para que pudesse ter feito isto, foi o primeiro a usufruir disso. Ele foi o primeiro a usufruir disso. Aconteceu, infelizmente, não é para alegria não, infelizmente, aconteceu com ele. Eu me recordo que o dia que o pastor José Wellington foi discipliná-lo, o pastor José disse: eu preferia estar fazendo o seu velório hoje, do que tirando você do ministério. Um homem que a vigília na igreja dele, na sexta-feira à noite, era 2, 3 mil pessoas na vigília. E pegou em cima, e foi o primeiro a usufruir. A gente precisa tomar muito cuidado. Vamos usar de misericórdia. Porque todos nós somos seres humanos, tendenciosos a uma coisa certa, errada, e amanhã nós podemos precisar um do outro. Tomemos cuidado com isso. O cristão temente a Deus, ele é piedoso. Terceiro, ele é amoroso. Ele age com misericórdia, não revida o mal. Sabe, hoje, na hora dessa chuva aí, eu estava lá na porta do banco, não pude descer do carro, porque estava chovendo muito. Aí coloquei lá um CD para tocar. Aí a cantora estava cantando um hino lá que dizia que quem te viu, quem torceu para o seu fracasso, vai ter que te aplaudir de pé e não sei o quê, aquele negócio de vingança. É o que a gente está vendo muito isso hoje, irmão. Os crentes vingativos. Não, você não torceu por mim, a hora que eu estiver lá em cima, tu está enrolado comigo. Ô, irmão, não é isso não é evangelho não. Crente não revida o mal. Crente não revida o mal. Vamos tomar cuidado com esse negócio. Ora, meu irmão, deixa Deus agir do jeito dele. Agora, não queira você revidar, porque você não foi chamado para isto. Então, use de misericórdia, não revide o mal, não amaldiçoe ninguém. Tem uns crentes que amaldiçoam, né? Não, está amaldiçoado esse camarada aí. Não, irmão, por favor. Tu não foi chamado para isso, meu filho. Abençoa. Abençoa. Eu não me lembro se contei para vocês aqui, mas eu me recordo do pastor José Satiro, pastor da igreja na Colômbia. Ele contou certa vez, aqui no Belenzinho, que todos os dias de manhã, a igreja amanhecia com os vidros da frente todo quebrado. Tudo quebrado. Aí ia lá o irmão, guarda-oferta, mandava colocar os vidros de novo. No outro dia de manhã, ia lá, tudo quebrado de novo. Alguém passava, jogava pedra, quebrava todos os vidros. Aí um dia ele falou: vou ficar dentro da igreja para pegar esse camarada. E aí ele ficou dentro da igreja. E de manhãzinha, passou um garotinho, um menininho.
e pegou pedras e jogou nas vidraças da igreja, quebrou tudo de novo. Aí ele correu atrás do menino, pegou o menino, e quando o menino achou que ia apanhar dele, ele levou o menino até dentro da igreja e deu pão para o menino comer. Deu pão, deu aquele café para o menino comeu o pão, pegou outros pães e foi embora para casa. O pastor disse para ele, não faz isso não, tal, e foi embora para casa. Não bateu, não feriu, não é porque é uma criança não, mas poderia ter pegado, levado para os pais, o seu filho está falando, não, deu pão, deu de comer lá, e ainda mandou levar pão para casa. Passou-se muitos anos, o pastor estava pregando em um congresso, lá, quando antes dele começar a pregar, o pastor, dirigente da igreja, disse, olha, antes do pastor José Satiro, nós vamos ouvir aqui um obreiro nosso. Só dar aqui uma palavra de saudação, que ele quer dar essa palavra hoje. Aí o irmão pegou o microfone e virou para o pastor José Satiro e falou para ele, o senhor não lembra de mim, mas eu sou aquele menino que o senhor deu pão aquele dia. Eu ficava com raiva, porque na minha casa não tinha pão para comer. Então eu descontava a minha raiva na igreja, quebrando os vidros. Mas naquele dia o Senhor me pegou, ao invés de me bater, de levar para os meus pais, o Senhor me deu pão para comer, e ainda fez com que eu levasse pão para a minha casa, e deu para os meus irmãos, sem saber. Eu aceitei a Jesus, e hoje sou um obreiro na casa do Senhor. Não precisa amaldiçoar, irmão. Amanhã pode estar sentado do teu lado aí dando glória a Deus. Pode estar sentado. Quanta gente eu conheço que não gostava nem de ver crente na frente, irmão. E hoje está no meio dos crentes falando língua estranha, chorando, batendo palma, dando glória a Deus. Então não amaldiçoe não, abençoe. Use de amor. Olha o versículo de Paulo. O tempo não me permite explicar. Mas olha o que Paulo disse. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Olha só. Ainda que, vírgula, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ame. Não fique esperando que a pessoa vai te amar na mesma proporção que você ama. Não precisa esperar isso não. Ame. Ame. Pastor, mas não me ama, não, meu irmão, faça a tua parte. Ame. Se vai me amar do mesmo jeito, não me importa. Ame, Paulo está dizendo, amando-vos cada vez mais. Vocês podem fazer o que quiser, eu vou amar vocês cada vez mais, diz Paulo, ainda que seja menos amado cada dia. Não tem problema, irmão. Isso aqui é o amor de Deus na vida de quem teme ao Senhor. Agora esse negócio, eu amo o irmão porque o irmão me ama. Eu amo a irmã porque... Para com isso, irmão. Para com isso. Exerça o amor. Você é temente a Deus, então o teu coração com certeza está cheio do amor de Deus. 2 Coríntios 12:15. Para nós encerrarmos. Cristão temente a Deus, ele é generoso, é liberal, ajuda os necessitados, ajuda sem buscar nada em troca. Provérbios 19:17, Salmo 122:9. Quinto, o cristão temente a Deus, ele tem o seu coração firmado em Deus. Não está firmado em homens. Não está firmado nisso ou nada. Não está firmado em Deus. Salmo 112:7-8. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá. Até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Onde está firmado o teu coração? No Senhor. Então não vai temer mal algum.
Não vai temer mal algum, porque você está firmado no hino que a gente canta aqui: na rocha eterna, firmado estou eu. Amém. Então eu estou citando 5 apenas, de uma imensidade de característica de que aquele que é temente a Deus tem. É piedoso, é misericordioso, é amoroso, é generoso, seu coração está firmado em Deus. E eu termino com 3 conselhos práticos da Bíblia ali. Provérbios 14, 27, 15, 33, 28 e 14. Primeiro, o temor do Senhor é fonte de vida. Quer viver, meu irmão, com paz, com alegria? Seja temente a Deus. Seja temente ao Senhor. O temor do Senhor ensina a sabedoria. O crente temente a Deus apreende o que é ser sábio. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o seu coração, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, cairá na desgraça. Mas aquele que é temente a Deus é um homem feliz. E eu termino dizendo, o cristão temente, ele obedece, ele reverencia e ele adora. Adoração sem temer a Deus não é adoração. Reverência, não adianta ajoelhar, não adianta falar. Se não teme, é perca de tempo. É perca de tempo. Então aprendemos, por favor. Vamos aprender. Obedecer, reverenciar e adorar ao Senhor com temor. Não é medo, é temer a Deus acima de tudo e de todos. Me entenderam? Digam amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.